por 315 votos a 143, os deputados deram uma sustada no processo que investiga Ramagem e que pode aí mexer também com o caso Bolsonaro. O plenário da Câmara aprovou e agora o bicho vai pegar. Foram 315 votos a favor, 143 contra e 4 abstenções. A sustação da ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. No caso, mexe com Alexandre Ramagem. O texto prevê suspensão de todos os crimes imputados na petição 12.100 do STF, onde são réus o deputado Ramagem, o ex-presidente Bolsonaro e outros 6 acusados. A oposição agora defende que a Constituição permite sustar a ação inteira, enquanto os governistas denunciam a manobra para beneficiar todos os acusados. André Marcília, dá para acreditar que a Câmara vai conseguir desafiar o Supremo Tribunal Federal e trancar essa decisão, trancaria a ação contra Bolsonaro, inclusive, ou isso é mera ficção política, não tem nenhuma chance de acontecer com o atual poder hegemônico do Supremo Tribunal Federal? Olha, Serrão, desafiar dá para acreditar. Eu acho que já está desafiando, inclusive, né? Porque isso é um baita de um recado. Um recado de que o Congresso não está a fim de se submeter ao STF, pelo menos não mais ou não tanto, e também um recado de que é possível o Congresso não se submeter valendo-se da Constituição, dos instrumentos que a própria Constituição oferece aos parlamentares, porque é isso, eles estão se valendo do artigo 53, parágrafos 3º e 4º, que permitem que a Câmara, ou enfim, o Congresso, de uma forma geral, suspenda ações em andamento quando o crime, supostamente crime, é cometido após a diplomação. E é o caso. A gente tem aqui a tentativa de golpe, do qual o Ramagem, por exemplo, é acusado, ela só se configura com ato executório. Qual é o ato executório? O início da execução, 8 de janeiro de 2023. Se ele foi diplomado em 22, pronto, é depois da diplomação. Então é aplicável, sim, e acho que isso vai fazer com que ali os nossos ministros percam um pouco os cabelos, pelo menos os que possuem. E isso acho que também é interessante do ponto de vista estratégico, né? A gente começa a ver um confronto entre os poderes, e isso é muito bom. Ah, mas agora o STF não vai invalidar, bom, não importa. É isso mesmo que a gente quer ver, os poderes se confrontando. É isso que a Constituição espera e exige, justamente para isso que nós temos 3 poderes. Se fosse para todo mundo se harmonizar em paz, não haveria essa necessidade de 3 poderes. Então, vamos ver agora os próximos passos, mas não acho que isso vá alcançar o Bolsonaro, porque não pode alcançar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é parlamentar. Então, é restrito ao Ramagem, tem de ser restrito ao Ramagem. Se o parlamento quiser estender ao Bolsonaro, aí sim o STF vai ter possibilidade de derrubar. Gustavo Lopes, essa decisão é uma decisão importante, o parlamento volta a mostrar sua soberania e 315 votos podem ser aí um indicativo importante de que tem margem para aprovação da anistia se ela for colocada em pauta, né? Sem dúvida, Serrão. Acho que é um indicativo fundamental, assim, e que bom, né? Depois de um jornal inteiro a gente falando de tanta coisa absurda, né, que a gente tem vivido no país, uma boa notícia. Eu acho que o Congresso retomando, sobretudo a Câmara retomando o seu protagonismo, e mostra 315 votos, aprova a TPEC. Então, com certeza, aprova a anistia. E é óbvio, essa é a votação que vai ser. Quando a anistia for colocada para votação, se é que vai, ou quando for, eu imagino que vai ser mais ou menos essa votação, 315, 320 votos favoráveis, lembrando que ela não precisa de tudo isso, basta uma maioria simples de 257, mas que bom, e aí eu vou ter que concordar com a Fabi de novo, né, quando o Hugo Mota não está na Câmara, coisas boas acontecem, então deixa ele continuar viajando junto com a Janja, dando a volta ao mundo aí, porque quando ele não está lá, parece que as coisas finalmente andam. Só para acabar, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou a taxa básica de juros da economia em 0,5%. Juros subiu de 14,25 para 14,75 ao ano. Ferrou. Maior patamar em 19 anos. A decisão foi por unanimidade e marca a 6ª alta consecutiva da Selic. Para a gente ir embora, comentário rápido de cada um sobre essa tragédia econômica, começando por André Marcília.
A tragédia econômica é o nosso dia a dia aqui, né? A gente tem o tempo inteiro falado disso e, enfim, eu acho que a gente tem que olhar para frente. Não adianta a gente ter não vai melhorar, nós temos um cenário que é estável e sempre a estabilidade é no pior. Então, é olhar para frente e tentar ter alguma esperança no dia que virá. Fabiana Barroso, só o pior melhora por aqui, né? Olha, a taxa de juros no Brasil ficará histórica, a pior de 20 anos, atingindo o IPCA, provavelmente no futuro vai atingir Selic, né? Quem gosta disso são os banqueiros, aquele que o Lula se contraponha, né? Falava que, nossa, como são malvadões. Interessante que todo governo petista, quem sai no lucro, quem são? Os banqueiros, né? Então, para nós, meros mortais, juros altíssimos e desespero econômico sem previsão de melhora. Gustavo Lopes, é o fim de um governo que sequer começou? Eu não disse que veio, na verdade eles vieram atrás de dinheiro, né? Muito mais que atrás de poder. Mas agora é interessante saber, né, e acompanhar em quem eles vão botar a culpa, porque a Crazy Hoffman, né, que é como muita gente chama a Glaze Hoffman, sempre ia para as redes sociais dizer que era um absurdo, o Campos Neto, e isso é a herança do Paulo Guedes, do Bolsonaro. Bom, e agora eles vão botar a culpa em quem? 2 anos e meio de governo, o presidente do Banco Central é indicado deles e mesmo assim é a maior taxa dos últimos 20 anos. Eles vão botar a culpa em quem agora? Talvez nos aposentados e pensionistas roubados por eles no INSS. Pode ser. Mais uma notícia de fim de governo, daquela esquisita. O governo que nem começou, mas está fazendo movimentos indicando que o Partido dos Trabalhadores, na verdade, tem um projeto de continuidade e de eleição de deputados federais para manter sua base forte na próxima eleição. O presidente Lula agora está avaliando, como a gente antecipou ontem no Bradock Show, o deputado federal Guilherme Boulos para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. Lula está levando esse estudo muito a sério. A pasta seria, em tese, responsável pelo diálogo com os movimentos sociais, né? A vaga hoje está com Márcio Macedo, que é petista, criticado pelos próprios petistas por falhas na articulação com esses movimentos. A sondagem a Boulos aconteceu há 3 semanas numa reunião reservada no Palácio da Alvorada. Guilherme Boulos teria sinalizado que toparia a parada. A eventual saída do deputado preocupa o PSOL, que perderia seu principal puxador de votos em 2026. No PT, a ideia também divide, que alguns veem chance de aproximação com os movimentos, mas outros odeiam, rejeitam a ideia de dar mais espaço para o PSOL, que já comanda o Ministério dos Povos Indígenas. Também são cogitados para esse cargo o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas. Fabiana Barroso, o PT está aí no desespero, está naquela noia para tentar formar as bases para eleger o máximo de gente deles em 2026. E estão apelando para o Boulos. O negócio está bruto, hein? Quem diria, hein? Já fez cara de nojinho pro Boulos, né? Já desdenhou, já não quis dividir palanque, agora já está implorando para embarcar. E pior de tudo, não sei quem dá notícia para quem gosta de realidade, porque o Boulos também é aquele bola no pé, né? Aqui em São Paulo ficou muito claro. O pessoal achou que ele era gigante, só que não, né? Não, gente, não. Ele ficou realmente muito atrás e é desespero, né, Serrão? Eles já começaram a fazer listinha. Ciro não dá mais, né? Que agora o Ciro também desembarcou e já está usando falar mal. Aí já tem a briga da ala petista com a ala, né, a antiga do PT, aí do Dirceu, o fala baixo, que eu tenho receio de quem fala baixo desse jeito, né? Que eu acho que é coisa de uma doença aí que tem, né? Psíquica. Mas então, ele fala baixo, aí a gente já tem essa divisão. Tem a divisão na parte econômica do PT, se é que isso é possível. A Haddad briga com os coleguinhas ali dentro. Tem uma divisão maravilhosa. E ele já não tem, porque o Lula nunca gostou de delegar. Então, imagina, né, o generalzão lá, porque, na verdade, quem tem característica militar aí é o Lula, né? Então, ele nunca delegou. E agora? Para quem ele vai delegar o tanto de poder que ele precisa? Nem os amigos estão querendo ficar. Porque dentro da esquerda já existe uma dissidência que o PT já faz parte do centro, do centrão.
já existe essa crítica, eu acho isso o máximo, sabe, gente? De verdade. A janela de Overton está tão para a esquerda que o PT virou agora centrão, né? Maravilhoso, com esse tanto de ligação. O pessoal na Rússia, com um ditador, tem a capacidade de falar para a gente que isso é centrão. Não que centrão seja alguma coisa, né, gente? Mas não exagere, o PT ainda é esquerda, ainda mais quando tem Dirceu por ali, né? O Dirceu não deixa o pessoal dispersar. Então, para fazer isso, é realmente porque não tem mais juventude. Não dá para dizer que Boulos é juventude também, né? Mas não tem mais. Veja como eles estão rebatendo o vídeo do Nicolas. Praticamente contrataram, né, o pessoal e acho que colocaram no chat GPT e falaram, ó, vai, faz um vídeo aí. Tá risível, gente. Tá risível. Nada como velharia querendo ditar, né, coisas modernas, como o simples argumento do Nicolas, né, que tá irrebatível, se é que existe essa palavra. Existe, com certeza existe sim. Gustavo Lopes, o que representa, o que agrega ao desgoverno do PT a presença de Guilherme Boulos no ministério? Pois é, Serrão. Esse ministério, eu também trabalhei ali, eu fiz muita coisa no governo Bolsonaro e também passei ali pela Secretaria-Geral da Presidência. Ele tem, de fato, né, essa articulação, obviamente que a gente não tinha, porque a articulação com movimentos sociais é MST, CUT, UNE, a gente não falava com essa galera, então essa secretaria ela ficou meio desativada lá. Talvez a gente devesse ter procurado outros movimentos, mas aí é a história para contar, né? Agora, para o Boulos é muito interessante, porque ele vai ganhar um protagonismo depois de ter naufragado nas eleições, como a Fabi muito bem colocou. Era uma grande aposta da esquerda, né? O cara que ia substituir o Lula, ia ser um grande líder da esquerda, e a gente viu que ele é aquilo ali, é um cara extremamente limitado, é um cara fabricado, é um ator, né? Ele está dentro de um personagem, quando sai do script, ele mostra quem é, e aí não dá certo, ninguém confia. Agora, além dessa questão, e por que o PT não está querendo? Além da questão do diálogo com os movimentos sociais, a Secretaria-Geral é uma espécie de síndica do Palácio do Planalto, do Alvorada, do Jaburu, enfim. E tem uma outra questão, que é muito importante para quem está em cargo público em Brasília e para quem faz parte do governo, né, que são milhares agora no PT, então dezenas de milhares de cargos. É a Secretaria-Geral da Presidência que administra os imóveis funcionais da Presidência da República. É ele que tem a chave do apartamento. Então, isso para o cara que está ali nesse jogo político, ocupando cargos no governo, vale muito. Então, ele ganha um peso para fora e ganha um peso para dentro. Então, é por isso que as alas do PT não querem dar essa chave para ele, é óbvio. E daí tem um outro ponto, e eu concordo com a Fabi, o desespero da esquerda e sobretudo do PT, porque eles simplesmente perderam o eleitorado jovem. Perderam. Claro que tem os malucos de cabelo azul das universidades federais, que é uma galera barulhenta, mas é uma minoria. Hoje, e cada vez mais, a gente vê os jovens despertando para a política e indo para o lado conservador, e indo para a direita, para, enfim, se tornar um liberal, se tornar um conservador. Por quê? Porque hoje eles viram que quer lutar contra o sistema, que é uma coisa meio do jovem, né? Ser contestador é lutar contra a esquerda, porque afinal de contas hoje o sistema é a esquerda, o Estado é a esquerda. Tem agora mais um assunto daqueles escabrosos que vai fazer o Brasil passar vergonha internacional. A União Interparlamentar condena a perseguição do STF, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes, ao senador brasileiro Marcos Duval. A União Interparlamentar, a UIP, que reúne parlamentos de todo o mundo, concedeu por unanimidade a perseguição contra o senador Marcos Duval do Podemos, em decisão tomada do dia 9 de abril, durante a sessão 215 em Tashkent. Isso, Brasil passando vergonha novamente. Condenou-se a posição brasileira do Supremo contra um parlamentar. O relatório menciona Alexandre de Moraes como responsável por violações de direitos fundamentais, incluindo ameaças, cerceamento de expressão e atos que comprometem o mandato parlamentar do senador. A UIP classificou as ações como retaliação institucional e obstrução ilegal ao livre exercício do parlamento, destacando que críticas políticas não podem ser punidas. O caso vai ser monitorado por um comitê da própria organização que reforçou a gravidade da situação e cobrou respeito aos princípios de Estado de Direito no Brasil. Pegaram leve, né, Gustavo Lopes? Pois é, Serrão, tu vê que seja em Nova York, seja em Washington, seja lá no Uzbequistão, já se sabe o quão ditatorial é o regime no Brasil, sobretudo em relação a esse ministro que tu citou aí, né? Então, assim,
é importante, né, esses órgãos, geralmente esses órgãos internacionais, multilaterais, a gente tem que ficar, sobretudo esses mais vinculados à ONU, à OEA, a gente tem que ficar um pé atrás. Mas me parece que essa União Internacional Parlamentar tem um trabalho sério, eles já estão na mais de 200 reuniões, né, desse colegiado, e concedeu por unanimidade, bom, de fato está havendo uma perseguição aqui, de fato está havendo um cerceamento ao trabalho parlamentar, né, no caso do senador Marcos Duval, entre outros, né, eles julgaram o caso do Marcos Duval, mas é óbvio que se for pegar, analisar cada um deles, em todos eles vão dar pela mesma unanimidade que existe, de fato, essa perseguição. De novo, é mais uma exposição do regime, ainda que não haja digamos assim, uma represália na prática, né, ainda que não tenham consequências práticas, isso vai minando. E eu acho, e aí voltando ao que a Fabi disse lá no início, o sistema está começando a achar que está pesado demais carregar esse fardo, porque está atrapalhando. Né? Os caras vão sair, vão chegar em Nova York, vão chegar na Europa e vão ser apontados como estando apoiando perseguição, ditadura, cerceamento. E eles não gostam, eles gostam de pagar de defensores do Estado Democrático do Direito, defensores da liberdade, defensores da democracia, e florear tudo que, né, tudo é muito bonito. A gente sabe que não é verdade, mas eles gostam pelo menos de fingir que são esses heróis da democracia. Só que quando esse tipo de coisa acontece, essa narrativazinha, essa mentirinha que eles gostam de contar lá fora, começa a ficar mais difícil de ser sustentada. Então, eu acho que é por aí, tem que continuar pressionando. Que bom que venham mais resoluções nesse sentido. Enquanto isso, na Sala de Justiça, o presidente Lula sancionou a lei que amplia a proteção de integrantes do judiciário, mas ele vetou trechos que permitiriam esconder salários e outros dados públicos sob pretexto de segurança. O texto original previa sigilo para dados cadastrais e pessoais, mas o presidente manteve a transparência em relação à remuneração de juízes e funcionários públicos. A lei mantém também a garantia de escolta e segurança a membros do judiciário e aumenta as penas para crimes contra essas autoridades. Caso de lesão corporal que leve à morte, poderá chegar a 20 anos de prisão para quem cometeu o crime, quando cometido contra o juiz ou membro do Ministério Público, Defensoria ou Advocacia Pública. Mas Fabiana Barroso chamou a atenção aí. Lula quer expor os salários do judiciário. Lula agora é transparente. Os dados da lei de gasta ficam sob sigilo, mas o do judiciário pode mostrar. Será que isso vai dar confusão, Fabiana Barroso? Vai nada, Serrão. Isso aí é só para fazer algum mexerico, para a gente não olhar verdadeiramente no que importa, né? Se fosse assim, não teria uma parceria tão sólida, tão, né? É interessante o ponto que o Gustavo levantou, que o próprio ex-ministro Marco Aurélio também levantou na entrevista à Globo News. Ele disse que quando eles andam na rua, eles são civilizados, não tem nenhuma incivilidade, algo assim, contra eles, porque eles não são essas pessoas hostis, né, essa hostilidade que agora os ministros estão recebendo. Então, eu só achei importante colocar, e eu ia falar uma hora que você não viu, Serrão, em relação ao bicho tucano que você falou, por que é tucano? Você já viu ele andando? Ele anda de lado, assim, ó. É lindo, realmente o tucano é lindo, mas ele anda de lado e pode ser que, né, é por isso que é tão simbólico, né, sempre de lado, nunca de frente. E, gente, desculpa falar, mas essa notícia aqui nosso chat está falando e também nós sempre estamos em cima do lance aqui da notícia e a Câmara dos Deputados acaba de suspender aí o golpe de Estado contra a ramagem, né, e os demais acusados por 315 deputados que votaram sim, e 143 não e 4 abstenções. É um bom número, né? Acho que algo realmente está mudando. Vamos aí pensar positivamente e vamos ver agora como será esse desdobramento político, gente, porque não é um desdobramento jurídico. Quando a justiça resolveu se infiltrar na política da maneira que foi, eles acabaram de fazer algo assim que é constatado por esquerda e direita. Eles são péssimos políticos. Não, essa é uma notícia excelente do momento, super importante. O parlamento começa a demonstrar alguma reação, alguma capacidade de que uma hora ele pode ter soberania. E o caso Daniel Silveira pesou novamente. O parlamento chegou à conclusão que foi um grande erro aquilo cometido contra o Daniel Silveira, que poderia agora se voltar contra todo mundo, e eles agora voltaram atrás. Mas vamos a mais notícia da politicagem, porque MDB e republicanos também estão querendo montar uma federação. Os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do Republicanos, Marcos Pereira, avançaram nas tratativas para formar a federação entre os partidos. A reunião mais recente ocorreu na terça-feira na Câmara dos Deputados.
A movimentação ganha força após o anúncio da federação entre União Brasil e PP, que reúne 108 deputados e 14 senadores. Caso se concretize essa junção MDB republicanos, ela vai juntar 88 deputados e 15 senadores, sendo 44 parlamentares de cada legenda. A federação teria validade mínima de 4 anos, funcionaria como uma agremiação perante o TSE única, mantendo nomes e diretórios próprios. Essa união aí, o passarinho, ninguém muda de nome, pelo menos em princípio, né, Gustavo Lopes? Pois é, Serrão, é a dança das cadeiras que a gente viu, né? Tu colocou muito bem, né? União Brasil e PP, aí tem o PSDB fazendo charme, não quer esse, quer aquele, diz que quer Podemos, e agora o MDB e o Republicanos, né? E o ex-presidente Michel Temer é um dos grandes defensores dessa ideia, né? Ele tem atuado muito nos bastidores, a gente sabe, né? Que ele é o craque dos bastidores, aliás, craque até demais, eu diria. E, inclusive, teve um artigo dele que teve muita repercussão, que ele fala que nem esquerda nem direita, a virtude está no meio, que é como ele gosta de, né? Ele é todo cheio de, né, enfim, todo aquele mise-en-scène do Temer, mas, evidentemente, que isso tem um interesse eleitoral. É óbvio, se trata apenas de interesse eleitoral, tanto que tem tempo de validade, prazo de validade. A questão é saber como é que chegaremos em 2026, porque vão ter grandes blocos partidários, a esquerda, me parece, vai ficar para trás, não é possível, né, que alguém ainda tenha a capacidade de votar na esquerda nesse país, e como é que nós, né, nós de direita, nós conservadores, vamos estar representados. Ainda acredito que, né, o presidente Bolsonaro consiga reverter, mas no caso de não reverter, a gente vai se aliar a esse tipo de agremiação, que está juntando esse bolo de gente no meio ali, ou seja, aí eu tenho que concordar com o Aécio, né, nesse caso, porque não vai ter mais programático, né, questões programáticas, apenas pragmáticas. A ver, né, as cenas dos próximos capítulos, é cedo para dizer, mas tá todo mundo ali já pegando o seu par para a dança de 2026. Uma novela que também pode dar uma confusão desgraçada é a sucessão dentro do Partido dos Trabalhadores. O prefeito de Maricá, o lendário Washington Quaquá, decidiu retirar sua pré-candidatura à presidência do PT em favor do coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues. A movimentação visa abarrar Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e nome favorito do presidente Lula para comandar o partido. Quaquá sempre foi no PT, homem de José Dirceu. Ele vai anunciar a decisão dele numa reunião da corrente CNB em Brasília e fará o convite ao líder do MST na sexta-feira, durante a Feira Nacional de Reforma Agrária. Caso Rodrigues recuse, Quaquá vai retomar sua candidatura. Mas, enquanto isso, aliados de Lula intensificam articulações para consolidar Edinho como nome de consenso entre as correntes. André Marcília, o PT está quebrando as correntes ou, no fim das contas, eles fazem todo esse mise-en-scène agora e, no fim das contas, eles, mesmo se odiando internamente, as tendências se unem para continuar a desgovernança? É isso, né? Eles estão se unindo do jeito que é possível, né? A gente vai vendo a corda roer e cada vez mais eles vão tentando de alguma maneira se juntar, né? No Titanic, vão tentando todos ali se colocar naquela tábua de salvação. Mas a gente sabe que não cabem todos, né? E, enfim, uns vão sendo excluídos e outros não. Mas é interessante a gente observar, sobretudo, né, esse final de governo, como o PT, de uma forma geral, vai se... Para além das notícias locais, como o PT vai se posicionar, não apenas regionalmente, mas nacionalmente, porque vai ter de haver uma reformulação, vai ter de haver um repensar de pautas e eles vão ter que se organizar até mesmo em termos de coligações, porque eles não têm mais a mesma força que tinham antes, eles não têm mais a mesma força individual que tinham antes, o mesmo apelo e o mesmo carisma, os mesmos líderes, inclusive, que eles têm antes. Outro dia eu vi o Zé Dirceu, inclusive, falando que ele pensa no Lula para daqui 10, ele está preocupado com o sucessor do Lula para daqui 10 anos, imagina só, então o plano do PT para daqui 10 anos é o Lula ainda. Isso mostra, e o Zé Dirceu não é um bobo, é uma pessoa que é um cabeça. 90 anos de idade, né? Legal que ele vai ter 90 anos de idade, né? Mas tudo bem. Pois é. 90 anos de idade, imagina só o que a gente não vai aguentar de bobagem ser dita até lá, se com 80 já tá duro, imagina com 90, quando a cabeça aí realmente é normal que se perca um pouco da lógica. Então, isso é interessante a gente observar esses movimentos do PT por esse final de governo, porque isso pode
cantar a bola de como eles vão ser daqui para frente. Talvez até o PT busque coligações mais mesmo para o centro, para uma centro-esquerda, alguma coisa do gênero, e largue essa pauta mais de esquerda para os PSOEs da vida. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.